Graça seja convosco e paz do Senhor de Deus, nosso Pai, seja com todos vocês, amigos brasileiros, Pastor Marcos Alexandre, que Deus vos abençoe esta manhã, irmão Luciano, meu querido, o irmão Diácono Cassiano, que Deus vos abençoe esta manhã. E foi um prazer para mim estar junto com você. Eu vou acabar de fazer o culto com os irmãos haitianos aí no YouTube, em Zoom, pelo aplicativo. Agora eu vou falar um pouco aí na palavra de Deus. Você sabe muito bem que eu não falo bem o idioma portuguesa, mas com pouco que eu sei, vou falar com você aí, e a palavra de Deus que eu sei. Eu sei se a palavra de Deus, que Deus comunica comigo, sua palavra, e por isso eu não tenho medo e não sou avergonhado, porque eu não sei falar português. Só eu me sinto o poder de Deus, a alegria de Deus no meu coração, e assim estou falando a palavra de Deus. Irmão, esta manhã nós vamos falar duas coisas simples, que é a fidelidade de Deus e a comunhão com Jesus Cristo, seu Filho. A fidelidade de Deus e a comunhão com Jesus Cristo, seu Filho. Aqui nós vamos ver no 1 Coríntios capítulo 1, o verso 9. Olha bem, no passagem, o apóstolo Paulo inicia a passagem, mas a gente vai ficar no verso 9. Mas antes de chegar no verso 9, eu vou destacar um pouco mais do passagem, o contexto que o apóstolo Paulo fala nesse texto da Bíblia. Eu gosto muito quando ele fala aos cristãos dos Coríntios. E quando eu vejo o cristão dos Coríntios na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala, eu lembro imediatamente ao cristão haitianos. Nós somos muito rebeldes, muito desobedientes, somos cristãos haitianos. E precisamos muitas coisas, muitas vezes precisamos exaltações, precisamos também encorajamento, precisamos força. E é isso que o apóstolo Paulo fala com essa igreja. E eu acredito também, aqui no Brasil tem muitos problemas dos cristãos de Coríntios aí. E por isso que ele fala aí no verso 2, a igreja de Deus que está em Coríntios fala aos que são santificados em Cristo Jesus. Ao mesmo que temos muitos problemas, muitas dificuldades para lidar com a vida cristã, mas Deus considera por meio do apóstolo Paulo que somos santificados. Olha o que fala aí, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Nós somos, por nosso próprio mérito ou esforço, que somos santificados, mas somos santificados por meio de Jesus Cristo. E cada vez que nosso pecado nos invade, e o sangue de Cristo invade nosso pecado e nos faz parecer santificado nele. Não é nossa família, mas é Deus, em Jesus Cristo, que somos santificados. E nos chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto Ele como nosso. E no verso 3, ele fala assim, depois que nos dá o título de santificado, ele nos fala assim, que graça seja com vós, e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, e graça seja com vós. Estou falando esta manhã com língua, no idioma portuguesa, mas eu estou falando que, ao mesmo que não estou dizendo bem, como você é brasileiro, lusífonos, é pessoa que fala portuguesa, mas estou falando da minha maneira, que a graça de Deus seja com você, e a paz de Deus seja com você. E esta manhã
Irmão, quando Deus acabar de dar graça à igreja, uma igreja problemática, uma igreja com muitos problemas, e ao mesmo assim Deus nos chama santo, santificado, e muitas vezes chega na minha cabeça, também eu devo dar graça também àquele que me ofende. Como nós ofendemos a Deus cada momento, Deus sempre nos perdoa, Deus sempre nos dá sua graça, e assim também precisamos dar graça a Deus, àquele que nos ofende, àquele que não entende, que não nos entende. E assim que, por isso que ele chega no verso 9, que o verso lema que a gente tem para estudar, ele fala assim que Deus é fiel, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o motivo, meu irmão, irmã, que são em Cristo Jesus esta manhã. E você também que pensa ser cristão, eu animo a você fazer parte desse grupo, porque somos pessoas que têm esperança, temos esperança em Deus, e a esperança que nos faz viver dentro de qualquer circunstância, situação difícil, situação ruim ou não, somos alegres, somos felizes, e assim que essa palavra de encorajamento que Deus nos dá esta manhã, ele fala que Deus é fiel. Deus é fiel. Tem motivo para encorajar-nos. Muitas vezes, pode ser que sua esposa não ficar infiel com você, seu marido ficar infiel com você, ou sua família, seu filho, um amigo querido ficar infiel com você, mas Deus é fiel. Isso que deve fortalecer seu coração, isso que deve fazer você andar, não para de caminho, não para no caminho, porque Deus que você está seguindo, encoraja, desde encorajamento, Ele é fiel. Deus é fiel, meu querido. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel, gente que me está ouvindo agora. Deus é fiel. E Deus é fiel. A fidelidade de Deus, quando a gente lê outra passagem que fala também da fidelidade de Deus, no capítulo 10, verso 13 do mesmo 1 Coríntios, ele fala assim que não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Olha onde chega a fidelidade de Deus. Olha aonde que chega a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus chega até ao limite da tua tentação. E passa, fica sua tentação de trás, e Deus é fiel. Esse é o motivo de nosso encorajamento. Podemos tentar por muitos motivos, situação difícil, crises econômicas, crises políticas, crises de saúde, mas sabemos esta manhã que Deus é fiel. Não ficamos contando sobre autoridades científicos. Ele faz a sua parte, respeitamos os científicos. Ele faz a sua parte, mas eles são instrumentos que Deus usa para trazer soluções. Eu acredito nisso assim. Sempre é assim. Os científicos, os poderosos, os sábios desse mundo hoje, ele pode ser os meios que Deus usa para agir na sociedade. Mas ele não tem soluções. É Deus que tem as soluções. Por isso que muitas tentações, problemas, calamidades, Deus não tem sobrevindo tentação que seja comuns aos homens. Doenças são coisas comuns, pandemia, são comuns aos homens. Mas Deus protege aquele que Ele quer proteger. Deus proteger a seus amados. Aquele mesmo até um incrédulos, Deus protege, porque Deus é Deus, não é homem.
Se for lá eu, que é Deus, eu vou colocar um anticorpo sobre toda a minha família lá em Haiti. Eu vou colocar um anticorpo sobre todos os haitianos que estão aqui em Limeira. Um anticorpo sobre a primeira igreja batista, para que não infecte com o vírus. E depois, se tem mais anticorpo, eu coloco naquela pessoa mais longe de mim. Mas Deus não é assim. Deus é Deus, Ele faz o que Ele parece bem para todo mundo. Bom, ruim, ou seja, bom ou ruim. E assim, meu irmão, mas Deus é fiel. No mesmo verso 13 do capítulo 10, 1 Coríntios, ele diz: mas Deus é fiel, a qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Deus não te vai deixar tentar acima dos que vos capazes. Mas também, quando a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capaz de suportá-la. Deus sempre, na sua fidelidade, Deus sempre tem um escape. O mundo não pode ver o escape, sabe por que o mundo não vê o escape ainda? Porque são incrédulos. O mundo está dirigindo com ideologia mundana, secular. O mundo não quer acreditar em Deus. Quando fala da criação, todo mundo, toda a comunidade científica fica errado, fica revoltado. Porque ele não acredita, não quer acreditar que Deus que faz todas as coisas. Por isso que não tem um escape ainda. Mas se ele reconhece que Deus é Deus que maneja todas as coisas, é Deus que pode trazer as soluções, Deus traz. E assim, meus queridos, você que são cristão, ao mesmo que não é cristão, estou falando com você que Deus tem um escape. Deus tem um escape. E você não acha o escape porque Deus fala, quando se trata da nação, Deus fala com os governantes, Deus fala com os científicos. Quando se trata de uma pessoa física, Deus fala pessoalmente. Estou assegurado que Deus me está protegendo. Eu sinto Deus no meu coração, eu sinto o poder de Deus na minha vida. Eu tenho certeza, se não é a vontade de Deus, nada vai acontecer com a minha vida. Eu sei na minha vida que Deus tem um escape para mim. Estou na rua, estou andando, estou na quarentena, mas Deus tem um escape para mim. Mas quanto se trata para curar a nação, Deus tem um escape para dar aos governos, todos. Mas infelizmente temos um mundo hoje em dia secular, um mundo que não acredita mais em Deus. A comunidade científica choca com a verdade divina. E assim, irmão cristão, você que está envolvendo, Deus não vai deixar essa tentação acima da tua força. Não vai deixar. Você poder confiar em Deus, você poder encorajar com essas palavras, porque Deus não vai deixar coisas sobrepassar sua força. Você sempre vai ter um escape para sair. E também vemos outra realidade no nosso verso, aí no verso 9, 1 Coríntios 9, e vemos também que Deus fala também que chamar, porque não somente Deus é fiel, mas Deus nos chama para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados. Não somos chegados. É diferente com os chegados. Os chegados chegam e vai embora. Mas os chamados chegam e ficam. Irmão, somos chamados, não somos chegados. Não somos chegados, somos chamados. Anota isso.
Anota. Não somos chegados, somos chamados. E somos chamados por Deus para fazer comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse chamamento que nos permita ficar firme na posição que estamos. Não é momento para pular de igreja lá e... Está pulando de igreja, você não vai encontrar Deus. Não na igreja. Nenhum. Você vai encontrar Deus no seu coração. O dia que você determina que Deus fala no seu coração, você vai encontrar Deus lá no seu coração, porque Deus vai chamar no seu coração. E o dia que você ouve a chamada de Deus, você vai procurar a casa de Deus aqui na terra para congregar junto com os outros chamados. Não? Os outros chamados te vão sacar daí na casa. Outro chamado, eu não gosto do pastor, eu não gosto do seu irmão, eu não gosto do missionário, eu não gosto. Deus não tem esse detalhe para você. Deus te coloca aí na casa, junto com os outros chamados. Outro chamado tem seus problemas, como você. Só ele te fala aí, você tem que ter paciência. Você que tem força para encorajar aquele que está caído. Lá na casa tem os caídos, tem o forte, tem o imaturo, tem maduros, tem aquele que precisa de leite espiritual, tem aquele que precisa de alimentos sólidos. É aí que está a casa. E você chega aí, precisa de leite espiritual, e você diz, não gosto do pastor, não gosto do irmão, não gosto. Não, fica, porque a Bíblia está ensinando aí. Eu conheço cristão, em um ano, ele passa 2 igrejas, em 5 anos ele não pode contar. A maioria cristão que eu faço contato aqui no Brasil, não tem 10 anos na igreja, não tem. Eles visitam, ficam na igreja por 5 anos, para chegar até a liderança, e depois vai embora na outra igreja, e não importa, porque não gosta dessa igreja. Eu encontrei pastores que estavam na igreja e saíram, e porque não é o pastor da igreja mais, então ele saiu para outra congregação. Você estava seguindo a igreja ou a Cristo? Deus te colocou na igreja só para alimentar. É para comunhão com aquele que tem problema também para resolver. É o problema dele, Deus vai resolver. O seu problema também, Deus vai resolver. Não é a igreja que vai resolver seu problema. Deus usa o pastor para alimentar sua vida. Eu não posso contar o que eu vi na igreja, mas eu nunca pulou a igreja. Eu mudou o país, eu pulou o país, mas eu fico sempre na mesma igreja. Quem me conhece na Haiti vai saber que eu sempre sou membro da primeira igreja batista de Emmanuel de Haiti. Sempre. E aqui eu estou no Brasil, eu estou membro da primeira igreja batista aqui no Brasil. Eu estou na República Dominicana, eu sou membro da Igreja Evangélica Batista Cristiana. Na República Dominicana eu não pulo a igreja não, eu pulo o país. Por quê? Eu sei que a igreja não é a solução, não é a minha solução, é Deus e Jesus Cristo que é a minha solução. Então eu posso encontrar problemas, irmão que não me entende a mim, irmão que desacorda comigo, mas eu sei Deus que vai trabalhar com esse irmão, que vai trabalhar com o meu coração, com essa situação. Tem situação que chega na sua vida, Deus permite que você trabalhe com o seu coração. Deus trabalha com o seu coração nesse problema. Se eu volto na Haiti, eu vou voltar na mesma igreja que eu estava aí desde 1996. Vou voltar lá. Se eu volto na República Dominicana, vou voltar na mesma igreja que eu estava aí desde 2010. Estou aqui no Brasil, vou sempre estar na primeira igreja batista. Eu posso visitar uma igreja, outras congregações, mas eu sou membro da primeira igreja batista. E será assim até que eu deixo o Brasil. Por quê?
Minha solução não é na primeira igreja batista, minha solução não é num país, minha solução não é na congregação, minha solução está em Cristo. E essa é a perspectiva da nossa união. Ele fala, né, por isso ele fala que Ele nos chamou, fuiste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não é a comunhão de uma congregação, não é a comunhão de um país, mas a comunhão de um só. É Jesus Cristo. Por isso, não pulo. Por isso, não pulo. Eu sempre sou encorajado, eu passo dificuldade, humilhado, decepcionado, mas eu não pulo. Eu acredito em Deus que vai suprir todas as minhas necessidades. Meus queridos, temos duas palavras de encorajamento para que podemos ficar em Deus. Para que não ficamos pulando a igreja assim e lá. Podemos pular um país, mas quando você voltar na primeira igreja que você estava. Eu tenho dois motivos. O primeiro motivo que eu não pulo, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus não vai esquecer de mim. Deus me vai cuidar. Qualquer seja a situação, Deus me vai cuidar. Deus não vai deixar situação que é acima de mim chegar até mim. Deus me vai cuidar com qualquer situação. Deus me vai tomar controle da minha vida. Deus sabe que estou aqui no Brasil. Deus sabe que estou aqui da primeira igreja batista. Eu posso ser humilhado, eu posso ser decepcionado, eu posso encontrar qualquer provas, mas eu sei que Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. E segunda ensinança, lição que estamos aprendendo, somos chamados para a comunhão. Quando a gente é chamado, nós somos chegados, somos chamados. Por nossa própria estratégia, não podemos chegar até Cristo. Por isso que Deus nos chamou e Ele faz um caminho para que podemos chegar até Ele. Não é nós que traça o caminho, é Ele que traça o caminho. Ele nos chamou e traça o caminho. E nos ensina a andar nesse caminho até que Ele volta. Esse caminho que é a igreja. Não é a igreja que você é. Muitos líderes ensinam que se você não faz parte da minha igreja, você não está no caminho certo. É falso. Deus coloca essa igreja no caminho, todas as igrejas no caminho, para que os chamados não desviem, entra e congrega. Você deixa o país, você vai chegar mais para frente, aí outra igreja entra e congrega. Então você está aqui no mesmo país, essa igreja tem problema, não posso congregar, vou procurar, não dá, vou procurar outra aí tentar. Você vai ficar desistir de Cristo, você vai ficar desviado do caminho, porque você não vai encontrar nenhuma igreja que não tem problema. Todos têm seus próprios problemas. E todos precisam alimentação. Por isso Deus colocou o pastor. O pastor aí para alimentar a igreja, ele sempre dá alimento ao pastor. Se o pastor deixar de alimentar de Deus, essa igreja vai ter problema de alimentação. E Deus não vai deixar a igreja se alimentar. Então o que vai fazer? O pastor desconecta com Deus. Deus sabe que essa igreja precisa alimentar. Ele vai procurar alguém que pode alimentar a igreja e alimentar a sua igreja. É simples assim. Ninguém pode burlar de Deus. Irmão, esses dois motivos devemos encorajar-nos a ficar em Deus. Deus é fiel, não nos vai desamparar, não nos vai abandonar. Deus é fiel. Você precisa saber que Deus é fiel. É fiel. Fiel para ti, fiel para mim, fiel para todos. E Deus nos chama. Você não é chegado, você é chamado. E você tem um caminho para andar. Você não deve andar caminho para outro, mas fica no caminho.
Nesse caminho você pode encontrar na igreja, congrega, até que você desloca para outro ponto. Nesse ponto que você está, não sai. Você vai encontrar problema, mas não sai. Você vai encontrar dificuldade, não desiste. Você vai encontrar humilhação, não desiste. Porque você está com Deus, é Deus que chamou a você. Ele colocou esse caminho aí. Ele colocou essa casa aí, para que você seja provado. Tá bom? Meu querido, Deus é bom. Deus é fiel. Ele nos chama. Estávamos perdidos, estávamos errados no caminho, não sabíamos o que devemos fazer, mas finalmente Ele nos chamou pelo nosso nome. Ele falou assim: vem cá, vem andar comigo. Temos que ser encorajados com o chamamento de Deus. Deus fica fiel com o chamamento de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Pode ser a situação ficar difícil para você, para mim. Sim, é difícil mesmo. É difícil. Mas Deus é fiel. Não vai deixar tentação acima de você, que sobrepassa a sua força. Não vai deixar. No momento certo, Ele vai agir. Se você se sente falta de força, pede a Deus. Deus te vai dar. Deus te vai dar força para seguir em frente. A situação difícil vai passar. Os problemas vão passar. Mas Deus vai ficar sempre com você. Seja encorajado com essas palavras. Seja animado com essas palavras. Essas são palavras de esperança. Porque nosso Deus que estava se vendo, o mundo procura de todo jeito aburar essa verdade, mas não pode, porque a palavra de Deus vai demorar, vai durar para uma eternidade. Deus é fiel, sua palavra é para todos séculos. Deus é fiel. Se você sabe isso, vamos orar e pedir a Deus. Eu estava ouvindo ao pastor Marcos, ele falou assim das maturidades. A maturidade cristã é algo que precisamos ter. Você não tem pavio, você tem um pavio leve, um pavio corte. Pedir a Deus que te dá um pavio longo, na longanimidade, na paciência, na dificuldade. Porque Deus é fiel, não te vai deixar desamparar. Paciência, paciência, anda com Ele, anda com Ele. Vamos orar. Fala, Deus, eu quero que toca meu coração, dá-me paciência, dá-me um pavio longo, longanimidade na minha perseverança. Todas as coisas, problemas, situações vai passar, mas Tu, oh Deus, não vai passar. Vamos orar? Oh Deus, oh Pai, te agradecemos. Agradecemos por Tua palavra, por Tua fidelidade e por Teu chamar, por a chamada que faz por cada um de nós. Estamos apresentando nesse momento cada um, Senhor, que nos está ouvindo e que vai ouvir depois um tempo. Pedimos, Senhor, que Tu traz, Senhor, palavra de encorajamento nos seus corações. Permite, Senhor, que tudo aconteça bem, que todo, Senhor, passa bem, e aquele, Senhor, que nos está provando, que nos torna algo útil para a Tua obra. Sim, Senhor, precisamos provado para ser bom para a Sua utilidade, para a utilidade da Tua igreja. Oh Deus, seja conosco esta manhã, seja com as igrejas, seja com o país, seja com o Brasil. Seja, Senhor, ouve os pedidos de cada irmão. Oh, aquele que está clamando para curar a sociedade, mas o dirigente, o científico não acredita na Tua fidelidade.
Mas se, Senhor, acreditamos, permite, Senhor, que tudo vai bem, que tudo passa bem. E nenhum de nós não vai perder sem tua permissão. E contamos a ti, Senhor. Oh, glória a ti. Precisamos, Senhor, tua fidelidade na nossa vida. Aquele que não são fiel a ti, aquele que gosta de pular, Senhor, não sabe o que deve fazer. Ensina, Senhor, a ele. Ou voltar, Senhor, e ficar no caminho que tu coloca em cada um, Senhor. Precisamos ficar, Senhor, até que volta, Senhor, a buscar-nos. Oh, tu és grande, poderoso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dos meus pecados, dos seus pecados. Oh, e essa aleluia. lista está escrita lá no inferno. Oh, sim. Lá estão todos os seus pecados. Você pode ficar todos os ouvindo seus um pouco aí. Talvez você diga também, Fernandinho, eu não posso Cantor ser cristão livre. Brasil. Fernandinho. Eu gosto muito desse artista. Porque eu já Ele traí canta os bem meus para a pais. glória de Deus. Porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado. Eu já fui um ladrão. Também você diga pra mim, ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro. Algo me fere, o meu passado me acusa. Mas nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim